Olá, paz do Senhor, que bom. Hoje nós já estamos na lição de número 7 e sou grata a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer já de antemão o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs, que todas as semanas estão aqui no meu canal e sou muito grata a Deus por contribuir, por ajudar. Eu confesso que eu aprendo muito também estudando a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, é um prazer. Seja bem-vindo. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Há quase 30 anos eu leciono nas igrejas, na minha igreja, que eu congrego, e amo o que faço. Amo estar aqui todas as semanas com os irmãos. Fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito a respeito da palavra de Deus. E hoje nós já estamos na nossa lição de número 7, nós vamos falar cultuando a Deus com liberdade e com reverência. O texto tomado por base está na carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, a primeira carta, no capítulo 14, do versículo 26 ao 32. No capítulo 12 e no capítulo 14, Paulo trata com aquela igreja poderosa, espiritual, tinha os 9 dons, mas havia irreverência, uma liberdade que não condizia com o evangelho de Jesus Cristo, e eles precisavam aprender como de fato adorar e cultuar a Deus. Então nós vamos estudar sobre isso, nós vamos falar sobre liturgia, nós vamos aprender o que é adoração individual, o que é adoração pública e coletiva, o que de fato é ser um adorador. Hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. E eu quero começar este comentário tomando por base um versículo aqui desta mesma carta do apóstolo Paulo, que é o versículo 33, abre aspas. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Quantos cultos hoje, esses neopentecostais, quantos escândalos nós assistimos nas redes sociais do que são os cultos hoje de adoração, porque as pessoas de fato não sabem como adorar a Deus ou de fato o que é adoração. Nós sabemos que a adoração a Deus não é uma adoração engessada, formal, padronizada para todas as igrejas, mas onde estejamos adorando a Deus, a reverência, a organização, ela deve existir em nossos cultos. Então hoje nós vamos aprender quais são os elementos dos nossos cultos, o que é a liturgia, como é a liturgia de um culto, como é um culto reverente, como é um culto irreverente, para aprender para que os nossos cultos não sejam cultos irreverentes, para que nós façamos certo e agrademos a Deus e também aos que estão de fora, porque quando nossos cultos são bagunçados, servem de escândalo para os não crentes e o nome de Deus não é glorificado com a nossa falta de reverência. Nós aprenderemos quais são os elementos da nossa liturgia e que elementos espirituais ou sobrenaturais também não podem faltar em nossos cultos de adoração. Tem elementos que são previsíveis, oferta, cânticos, leitura da palavra. Mas tem outros elementos espirituais que são imprevisíveis, que não dependem do desejo ou do esforço humano. Eles dependem do Espírito Santo. E na Bíblia não há uma regra clara de como deve ser os nossos cultos. Os nossos cultos, ele não tem uma regra padronizada para todas as igrejas, para todas as denominações. Não há uma regra engessada que a Bíblia diz ele tem que ser assim, mas Paulo ele nos ensina como não pode ser os nossos cultos e que elementos devem existir em nossos encontros. Quando nós vamos ao culto, nós estamos indo para uma adoração pública, para uma adoração coletiva, onde todos nós vamos adorar a Deus, mas existe a adoração que ela é individual. E às vezes as pessoas confundem a adoração só com glória, aleluia, exteriorizada. Mas o Deus que nós servimos, ele é Espírito.
E aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, disse Jesus. E nós devemos adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente. Então, a adoração, ela começa dentro de nós. Depois, ela é exteriorizada. Adoração. O que é adoração? É veneração elevada que se presta a Deus, reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo. É um ato de prostração e reverência a Deus. E ela não precisa estar ligada à liturgia. No passado, quando Deus se manifestou para o povo de Israel, nós vemos como Deus se manifestou para Moisés, quando Deus se manifestou para Abraão. Deus não se manifestava em pessoa e não exigiu, e nem exigiu que se fizesse uma obra de escultura para que nós prostássemos diante dele. Não, essa adoração ela é particular. Nós nos prostramos diante dele porque nós sabemos que ele se faz presente, não porque tem uma imagem colocada diante de nós. Infelizmente, muitas pessoas, se ela não tocar, se ela não ver, ela não consegue fazer essa adoração espiritual. Mesmo não vendo, nós adoramos porque nós sabemos que ele está presente em nosso meio. Como judeus do passado, muitas pessoas acreditam que a adoração ela é somente no templo e nos cultos. E eles erraram muito a respeito da adoração. Eles acreditavam que a adoração ela estava ligada aos sacrifícios no templo. Eles acreditavam que ela estava ligada a isso. E no tempo do profeta Isaías, Deus disse para o povo, abre aspas, de que me servem a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, e nem de bodes. O que Deus estava dizendo para eles? Que a adoração deles não era sincera, e que eles achavam que oferecendo sacrifícios e holocaustos, eles estavam sendo adoradores. Quando que, na verdade, a verdadeira adoração é a nossa obediência a Deus. É nós reverenciarmos a Ele como Criador de todas as coisas, como Criador do universo, o Todo-Poderoso. A verdadeira adoração, ela está ligada ao amor que nós devotamos a Deus. Adoração é serviço, é obediência, ela é diária. Aonde nós estivermos, nós somos adoradores, né? Nós somos chamados para fora. Onde nós estivermos, nós somos adoradores. Então, assim como no judaísmo, eles acreditavam que a adoração era só no templo, hoje muitas pessoas também imaginam da seguinte forma. Mas a nossa adoração, ela é diária e não apenas contemplativa. No primeiro tópico nós vamos falar o culto pentecostal, liberdade e reverência. Como colocar essas duas coisas em um único lugar? Eu tenho liberdade para adorar, mas ao mesmo tempo que eu tenho liberdade para adorar, eu tenho que ser reverente, porque o lugar que nós estamos, ele é santo. Quando nós dizemos que Deus se faz presente, ao mesmo tempo que nós temos liberdade para adorar a Deus, muitas pessoas interpretam errado esta liberdade. Nós temos que ter reverência dentro dos nossos cultos, na nossa adoração pública, ou mesmo na nossa adoração individual. Onde Deus está? Quando nós falamos, Deus se faz presente neste lugar, é necessário ter liberdade. E muitas pessoas confundem, quando diz onde está o Espírito, aí a liberdade, né? Aí a liberdade das algemas, a libertação dos cativos, do jugo do pecado, da servidão, né, da imoralidade. E as pessoas confundem essa liberdade como nós podemos fazer do nosso culto uma anarquia e o que nós quisermos. E de fato nós vamos aprender que não é desta forma. O que é culto?
Culto é uma tributação voluntária de louvores e honra ao Criador. A liturgia em si, ela não constitui-se em culto, mas ela deve estar acompanhada da nossa predisposição de adorar. Eu não posso somente ir aos cultos para ouvir a liturgia e não prestar adoração a Deus. A liturgia, ela é o símbolo, a essência, é a roupagem da nossa adoração. Mas o amor a Deus é a verdadeira substância do culto. É por isso que nós vamos lá. É por isso que nós queremos adorar coletivamente. O texto áureo do culto, abre aspas, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Não é o lugar que faz com que a minha adoração seja perfeita, mas é a predisposição que eu tenho de adorar a Deus, é a minha obediência, é o meu amor que eu dispenso a Deus. O objetivo principal do culto é a adoração a Deus. E o secundário é o elevo espiritual do adorador. Então, primeiro, nós adoramos a Deus e depois é o nosso elevo espiritual. E muitas pessoas estão invertendo esta ordem dos nossos cultos. O comentarista da nossa lição, ele nos ensina aqui que o cristianismo tem por objetivo padronizar, que o cristianismo não tem por objetivo padronizar o mundo e nem destruir culturas. Mas eu quero abrir um parêntese aqui a respeito dessas culturas, que o cristianismo ele não muda, né, a cultura de um povo e nem padroniza a cultura. Esse não foi o desejo de Deus. Quando nós estudamos sobre a Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas lá e todos tiveram, né, que se dispersar, e Deus formou então culturas desse povo que foi disperso. Mas existem culturas, práticas culturais que elas são diabólicas, são malignas e que elas transgridem todos os princípios bíblicos. A obediência à palavra de Deus, ela deve ser padronizada e não relativizada, né? Muitas pessoas relativizam a palavra de Deus, porque ele está em tal lugar, lá não é pecado, mas aqui no Brasil é pecado. Na China não é pecado, mas no Brasil é pecado. Na África é pecado, mas aqui no Brasil não é pecado. A palavra de Deus, ela não pode ser relativizada. A palavra de Deus, no mundo inteiro, ela é a mesma. Que é pecado em um lugar, é pecado em todos os lugares. Isso nós não podemos deixar de entender, né? O que o comentarista está querendo dizer aqui não é a respeito da obediência à palavra de Deus. Há culturas que matar os idosos é normal, que matar crianças enfermas é normal, que o aborto é normal, que o homem ter várias mulheres é normal, que escravizar as mulheres e subjugá-las é normal, que rituais sanguinários de crianças, né, fazer oferendas de crianças, de pessoas, é normal. Não é sobre esta cultura que nós estamos tratando aqui, mas nós estamos tratando dos costumes, da origem, da língua, da comida, né? É disso aqui que ele está falando, que a gente não padroniza dentro da sua liturgia. Nós estamos falando de padronizar a liturgia deles de adoração, a sua tradição de adoração, que é diferente em vários lugares, e que todos os salvos, independentes de sua cultura,
nós encontraremos com Jesus nos ares. A cultura é um conjunto das realizações materiais, filosóficas e espirituais de uma sociedade. Paulo, quando ele fez suas viagens missionárias, ele levava em conta a cultura, as diversidades culturais do povo daquela época. Mas ele enriquecia aquelas culturas com o Evangelho de Jesus Cristo. Com os gregos, ele se fazia de grego. Com os bárbaros, ele se fazia de bárbaros. E quando nós vamos estudando a história da evangelização transcultural, nós vemos que o Evangelho muda costumes malignos e pecaminosos. O Evangelho transforma um país inteiro. É dessa cultura que nós estamos falando. O discurso da diversidade cultural, criada e mantida por Deus, ela não legitima nenhuma atrocidade acometida em nome de um valor cultural. Porque alguma cultura adora o sol e a lua, ele não está transgredindo? Está transgredindo, sim. Né? É essa cultura, esses costumes que o Evangelho entra e transforma e muda a vida das pessoas. A diversidade cultural, ela não pode estar condicionada à vontade e aos projetos dos seres humanos. A diversidade, ela está submissa à vontade e ao projeto de Deus mediante o Espírito Santo. É mediante o Espírito que Deus cria a unidade. Nós somos unidos com todas as culturas, mesmo com suas diversidades, né? Nós aprendemos na carta aos Efésios que a igreja no mundo, ela parece uma colcha de retalho colorida por causa da diversidade de culturas, mas o propósito é o mesmo, de adorar a Deus, né? De santificação, de obediência. Então, mediante o Espírito de Deus, Deus cria a unidade, sem eliminar a diversidade cultural. É mediante o Espírito que Deus envia os apóstolos às diferentes nações a anunciarem a boa nova da vida abundante para todas as pessoas. Primeiro ponto, a flexibilização cristã. Nós temos uma liberdade para adorar a Deus que o mundo não entende, mas que também, infelizmente, muito cristão não entende nessa flexibilidade que nós temos para sermos adoradores. A igreja de Corinto em si, ela era uma igreja poderosa, cheia dos dons, mas imatura espiritualmente. E não sabiam de fato como deveria ser o portar das pessoas que tinham os dons espirituais. E como deveria ser o culto em adoração a Deus. Paulo já tinha tratado com eles a respeito dos dons e da excelência do amor. Como deve ser a igreja reunida, como eles deveriam se portar. Aparentemente, essas reuniões deles tinham se tornado um tumulto, né? Que nós não vamos tratar sobre isso, mas até a ceia do Senhor estava virando um espetáculo para a igreja de Corinto. Irmãos e irmãs gritando em línguas ao mesmo tempo, a profecia era depreciada e o profeta frequentemente interrompido. E Paulo então escreve para dar diretrizes, como deve ser o nosso culto organizado e como ele não deve ser. Cada igreja, ela pode ter o seu culto da forma que ela quiser. Porque nós já aprendemos que a liturgia, ela não é engessada, mas esta flexibilização, ela tem limites, tem regras e a estrutura existente deve ser respeitada, pois foi o que está deixada para nós pelo apóstolo Paulo aqui na carta à igreja de Corinto. Ordem e decência. Este deve ser a regra que nós devemos seguir em nossos encontros. Ele deve ter ordem e decência. Nós não podemos
fazer, né, dos nossos cultos, dos nossos encontros, da nossa adoração pública, escândalo para os não crentes. Ele dá as suas orientações e ordens para a igreja e que serve para nossos dias hoje. Primeiro, todos devem ser usados para edificação da igreja. E a igreja precisa ser edificada. 2. Se houver línguas estranhas, que haja intérprete. Ele fala, se não tem intérprete, ore consigo mesmo e com Deus e esteja em silêncio na igreja. 3. Os profetas precisam participar. Hoje, como nós sofremos com a ausência do dom de profecia em nosso meio. E 4, que haja ordem e decência. Nós não podemos portar e fazer do nosso culto uma baderna, como se fosse um lugar não de adoração a Deus. Tem culto que eles começam com línguas estranhas e terminam com línguas estranhas, sobre a alegação que foi incontrolável o agir de Deus. Uma bagunça. Outros somente profecias. O culto começa com profecia e termina com profecias. Bagunça. A liturgia não é essa. O que Paulo diz, como devem ser os nossos cultos, não é dessa forma. Outros começam com louvor e é só louvores o culto inteiro, desobedecendo o padrão bíblico para o nosso ajuntamento, desprezando os elementos da nossa liturgia, do que a Bíblia nos ensina a fazer. No ponto 2, o culto. Quando nós nos referimos ao culto como, abre aspas, culto pentecostal, às vezes uma pessoa fala, gente, o culto ontem foi maravilhoso, o culto foi pentecostal, mas ele está dizendo que foi uma bagunça, só línguas estranhas, só poder, só gritaria. Se você perguntar o que foi pregado, ele não sabe. Eu nem sei o que o pregador pregou, porque o culto estava tão bom que eu nem entendi o que o pregador falou direito. Nós vemos que há desordem, porque a palavra de Deus, ela tem primazia sobre tudo. É a maior profecia que nós devemos silenciar para nós ouvirmos. Quando nós dizemos culto pentecostal, nós queremos dizer que é a nossa liturgia, é a forma de como nós adoramos a Deus com ordem. Ponto 3, a reverência no culto. Gente, eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre reverência no culto. Hoje, infelizmente, nós somos um dos povos, denominacionais mais irreverentes. Nós levamos comida para a igreja, bala, chicletes, conversamos, acessamos redes sociais durante o nosso culto, caminhamos na hora da oração, caminhamos na hora da pregação da palavra, na hora da leitura bíblica, não nos importamos e depois queremos dizer para as pessoas que Deus se faz presente. Quando nós falamos que Deus se faz presente em nosso meio, a reverência, ela deve estar presente em nosso meio. A reverência de Deus, ela é manifestada liturgicamente e intencionalmente. Quer dizer, nos cultos e em nossos ajuntamentos solenes e no nosso modo de agir e de pensar. É a honra que prestamos a Deus como ser supremo por excelência. Quando nós vamos ao culto, que é a nossa adoração pública e coletiva, nós vamos para glorificar a Deus, que não é somente dizer glórias e aleluias. Nosso comportamento nos cultos fala da nossa adoração e da nossa reverência. E também serve para a nossa comunhão, quando nos encontramos e animamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros para que prossigamos nesta jornada. Este culto serve para o nosso despertamento, exortação e também edificação da igreja. O descrente,
Ele observa a nossa falta de reverência em nossos cultos. E se nós reverenciarmos a Deus em nossos cultos, em nossos encontros, eles verão então que Deus se faz presente em nosso meio. Jesus, ele disse que quando 2 ou 3 ou mais estivessem reunidos, ele estaria presente em nosso meio. E se ele está presente em nosso meio, nosso Salvador, Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, como deve ser o nosso comportamento, sabendo que Jesus está presente em nosso meio. É um encontro com Deus, os nossos cultos é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Deus através de nossas orações, através dos nossos cânticos, os nossos ofertórios, nós prestamos adoração a Deus. E Ele fala conosco por intermédio da sua palavra e também por intermédio dos dons espirituais. Por isso que é necessário nós buscarmos os dons espirituais. Mas hoje, infelizmente, a falta de reverência em nossos cultos é preocupante. Bebemos água demais, vamos demais ao banheiro, marcamos encontros. Às vezes nós queremos encontrar com uma pessoa, nós vamos ao culto. Nós fazemos reuniões no momento do nosso culto. Enquanto o culto está ali acontecendo para adoração a Deus, tem pessoas reunidas resolvendo problemas. Quando nós temos esse momento ímpar para prestarmos adoração a Deus. Vamos lá, né? Algumas pessoas vão lá para vender os seus produtos ou para comer depois do culto. E muitos não conseguem cultuar por 1 hora. Jesus disse aos seus discípulos: vocês não podem vigiar apenas 1 hora. E tem pessoas que não conseguem cultuar a Deus apenas 1 hora. O uso do celular em nossos cultos. Pessoas conectadas com o mundo e desconectadas com o céu. Hoje tudo nós queremos tirar foto, filmar na hora do culto e tirar foto na hora do culto e compartilhar culto. E nós achamos que estamos fazendo grande coisa, quando na verdade nós estamos conectados com o mundo e desconectados com Deus. Perdemos a oportunidade de adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. E nós estamos agradando uns aos outros. As pessoas hoje querem postar tudo em suas redes sociais. E isso faz com que a presença de Deus não esteja em nossas reuniões. E tem pregadores que querem forçar a presença de Deus e a manifestação dos dons espirituais, sabendo que a maioria das pessoas não estão ali para adorar. Nós conversamos demais, oramos de menos, andamos no meio da oração. Na hora da exposição da palavra, muitas pessoas andam, reúnem, saem com a maior naturalidade, esquecendo-se que é o momento de que Deus está falando conosco. É a maior profecia que alguém precisa ouvir. E temos ainda a coragem de dizer que Deus se faz presente. Não guardamos o nosso pé quando nós entramos na casa de Deus. Estamos mais preocupados com que roupa eu vou, com meu terno, com meu vestido, com meu sapato, com meu cabelo, com a maquiagem, e não sobra espaço para adoração. Uns, na hora da exposição da palavra, glorificam tanto a Deus, falam tanto línguas estranhas, que impedem que a palavra de Deus seja pregada e as pessoas possam ouvir. Paulo disse, olha, eu quero falar uma palavra inteligível, audível, para que as pessoas possam entender, do que 1000 palavras em línguas estranhas que não vai edificar outras pessoas. E às vezes na hora da mensagem, as pessoas querem falar línguas estranhas alto, querem glorificar alto, achando que está edificando a igreja com isso, quando é a palavra de Deus que naquele momento vai nos edificar. E a palavra de Deus, ela é a maior autoridade neste momento.
Não é hora de falar línguas estranhas, de gritar, de bater palmas. É hora de ouvir Deus falar conosco.